Meus irmãos e amigos, oro de todo o coração para que Jesus abençoe a vida de todos vocês abundantemente. Aqui para mais uma das nossas meditações devocionais semanais no altar com Davi Alves. E também oro para que o que vamos repartir hoje possa abençoar a vida de todos, levando-os a meditar, pensar a respeito, orar e, quem sabe, tomar decisões e mudar de postura e atitudes, que possamos melhorar, crescer, avançar como filhos de Deus, em nome de Jesus. Tenho visto ao longo dos anos que, como cristãos evangélicos, nós temos uma certa tendência de responsabilizar o adversário por aquilo que nos ocorre de desagradável, desconfortável, inesperado, indesejável. Nós não gostamos de coisas ruins, nós não gostamos quando as coisas não ocorrem como esperadas, planejadas, nós não gostamos quando as coisas saem dos eixos, estão fora de ordem, e nós responsabilizamos o adversário por aquilo que vivemos de desagradável, desconfortável, inesperado, indesejável. Não é verdade? Mas a realidade é que, na grande maioria dos casos, o inimigo nada tem a ver com isso. O que nos ocorre por vezes, na maioria esmagadora das vezes, de desagradável, desconfortável, inesperado, indesejável, coisas ruins que temos que enfrentar e viver, normalmente são resultado de nossas próprias decisões. E eu poderia aprofundar o assunto aqui, mas não é meu foco. Eu estou explanando isso apenas para dizer que na igreja não é diferente. Nós culpamos o inimigo por tudo de ruim que ocorre na igreja. Nós o responsabilizamos por todas as coisas que na igreja não nos agradam, não nos satisfazem, não nos deixam felizes. Mas o fato é que a igreja está como? Está por responsabilidade nossa. Depois de bem mais de 2000 anos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, lamentavelmente, o corpo se encontra dividido. O corpo está sangrando e nós é que abrimos as feridas. Com nossas teologias diversificadas que nos fazem guerrear tanto uns contra os outros. Abrimos as feridas com nossas doutrinas diferentes, com nossas discussões banais e desnecessárias, com a nossa intolerância religiosa ou denominacional e com nossas práticas, diferentes umas das outras e que nos separam. Sabe, irmãos, nós louvamos a Deus lindamente em nossos cultos aos domingos, mas durante a semana vivemos como se Ele não existisse, nos mantendo divididos e permitindo que a igreja se encontre no estado em que se encontra atualmente. Imagino que uma das chaves para essa questão é o propósito. Em Romanos 8, 28, nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e colocamos um ponto final aí, onde não há ponto final, há uma vírgula. O texto todo é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se amar a Deus fosse suficiente para que todas as coisas cooperassem para o nosso bem, então tudo estaria a mil maravilhas. Todas as coisas estariam fluindo perfeitamente bem na igreja e nas nossas vidas. Mas não basta amar a Deus, é preciso estar centrado no propósito. E como igreja nós discutimos, nós nos mantemos separados porque ignoramos o propósito da igreja. Individualmente, nós também desperdiçamos nossos dias, dons, talentos, nossas vidas até, porque desconhecemos ou desconsideramos o propósito da nossa existência, a razão de nossas vidas. Amados, Jesus triunfou, apesar de toda a pressão que sofreu, apesar de todas as tentativas de desacreditá-lo. Ele prevaleceu porque não perdeu o foco. Ele manteve-se no propósito. Em Marcos 10, 45, ele diz que não veio para ser servido, mas para servir
e dar sua vida em resgate de muitos. E foi nisso que Jesus se concentrou: servir e doar-se. Seus perseguidores pediam um sinal, e ele se concentrava em manifestar o amor de Deus e apresentar seu reino. Ele fazia questão de mostrar que o amor estava acima dos sinais. Seus seguidores pediam: livra-nos do Império Romano, e Jesus fazia questão de manter-se no propósito, sem perder o foco, mostrando que o amor era superior ao governo, que o governo não era questão. O amor de Deus era, o reino de Deus era. Seus perseguidores, inclusive, o questionavam: por que você e seus discípulos não obedecem à lei? A lei que estava acima de tudo. E Jesus fazia questão de mostrar, sem perder o foco, sem desviar-se do propósito, que o amor era superior à lei. Lamentavelmente, nós, como igreja, criamos organizações, desenvolvemos teologias, escrevemos sobre Deus e vida cristã milhares e milhares de livros, levantamos igrejas gigantescas e multinacionais, nós gravamos incontáveis discos de louvor e adoração, de música cristã, nós produzimos shows, nós nos especializamos em modelos ou ênfases específicas, mas seguimos ignorando o propósito. Em João 17, verso 3, na oração sacerdotal, Jesus disse que a vida eterna é esta: conhecer o Pai e ao Filho a quem o Pai enviou. Conhecer a Deus, relacionamento com Ele, isso é vida eterna. E nós ignoramos isso. Ignoramos o propósito. Nós escrevemos sobre Deus e não conhecemos a Deus. Nós não nos dedicamos a aprofundar nosso relacionamento com Ele e a conhecê-lo mais de perto, intimamente. Não guiamos nossos discípulos nessa ênfase. Esquecemos o propósito definido por Jesus em Mateus 28, 19 e 20, conhecido como o ID, a grande comissão. Já não pregamos, não estamos trabalhando para batizar pessoas e discipulá-las em amor. Nós ignoramos o que Jesus declarou em Mateus 22, 37 a 39, apresentando a lei máxima. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ignoramos que o propósito, sublime propósito, é o amor, amar a Deus e amar o próximo. Esquecemos que Jesus declarou, inclusive, em João 13, 35, vocês serão meus discípulos quando amarem-se uns aos outros. Nós ignoramos o propósito. Esquecemos o que o irmão de Jesus, Tiago, escreveu em Tiago 1, no verso 27, dizendo: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Cuidar de órfãos, de viúvas, do desamparado, do sem voz e sem vez, cuidar do pobre, do carente, do necessitado, do faminto. Esse é o propósito. A igreja não existe para a igreja. A igreja existe para o próximo. Nós não fomos chamados para simplesmente um dia habitar nos céus. Nós fomos chamados para trazer os céus, viver céus na terra e apresentá-lo a outras pessoas, servir e doar-se. Isso é cristianismo. E nós estamos nos desviando do propósito. Em Mateus 25, Jesus disse que quando estiver separando as ovelhas dos bodes, ele dirá aos bodes: olha, eu não vos conheço, nunca vos conheci. E eles irão replicar: como assim, Senhor? Nós fizemos tantas coisas no seu nome. E ele dirá: mas eu estive nu e vocês não me cobriram. Eu estive enfermo e vocês não foram me visitar. Eu estive preso e vocês não foram me ver. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. E eles retrucarão: quando é que o Senhor esteve com fome e não lhe demos de comer? Quando é que o Senhor esteve preso ou enfermo e não fomos visitá-lo? Quando é que o Senhor esteve nu e não te cobrimos? E ele dirá: todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso aos pequeninos, a mim deixaram de fazer. Então,
O propósito são os pequeninos. O propósito são os pobres, os carentes, os dependentes químicos, os necessitados, os desamparados, os que estão vivendo em tribulação. O propósito é o amor. O propósito é pregar, batizar e fazer discípulos. O propósito é conhecer a Deus intimamente, para que a vida eterna seja realidade em nós e através de nós. Deus nos confia dons, ministérios, talentos e unção quando nos chama. Mas tudo isso nós temos desviado do propósito, temos aplicado em nosso ministério. Não na realidade da igreja, não no propósito da igreja, não no trabalho de Deus de edificar a sua igreja e através dela trazer o reino às pessoas, às famílias, às cidades, povoados e nações. Nós precisamos definitivamente retomar o propósito, meus irmãos. Nós precisamos nos empenhar em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Nós precisamos pregar, batizar e discipular. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros fervorosamente. Nós precisamos cuidar dos órfãos, viúvas, pobres, carentes e necessitados. Nós precisamos estender as mãos para o desamparado, para o que não tem voz e nem vez. Nós precisamos cobrir o descoberto, alimentar o faminto, visitar o enfermo e o presidiário. Se não formos capazes de rever o propósito, dificilmente seremos a igreja que devemos ser. A igreja não vive para a igreja. A igreja vive para servir e doar-se. Nos rendemos a Deus, nos damos a Deus e servimos ao próximo. Precisamos retomar o propósito. E como indivíduos, como filhos de Deus, pessoalmente, temos que empreender uma sincera busca para descobrirmos em oração, com o Espírito Santo e na palavra, qual o propósito das nossas vidas, por que fomos criados, qual a razão da nossa existência. E temos que descobrir nosso propósito com a disposição de nos doarmos por isso, por completo. Senão, certamente iremos desperdiçar nossas vidas. Nós temos que morrer pelo propósito, não morrer sem cumpri-lo. Voltemos ao propósito. Que o Espírito Santo complemente isso em nossos corações, que o Espírito Santo nos desafie e nos instrua, nos ajude, porque dele dependemos. Eu oro para que isso realmente abençoe você. Um grande abraço, uma ótima semana. Fica com Jesus.